Bom, boa tarde. Meu nome é Richard Santos Barbosa e hoje apresentarei meu projeto de fim de curso, cujo tema é Software para o Controle de Versões do PySystem. Foi realizado com o orientador Leandro Becker na UFSC e o supervisor na empresa Radix, Fabrício Costa. Agora um pouco sobre a agenda. Ela foi dividida justamente em 6 etapas, né? Em a qual a gente tem a introdução, inicialmente, e mostrar qual foi o objetivo e a solução proposta, a Radix, a empresa onde foi realizado o projeto, as tecnologias relacionadas utilizadas para o desenvolvimento do projeto, o desenvolvimento, os resultados obtidos e as conclusões e trabalhos futuros. Bom, o intuito desse slide é justamente contextualizar o problema, né? E, bom, as indústrias, no geral, elas possuem diversos equipamentos a serem continuamente monitorados. Portanto, surge a necessidade de mapear todos em um lugar de fácil acesso, um software para facilitar o acompanhamento. E esse software pode ser o OSIsoft PySystem. O projeto foi desenvolvido justamente no intuito de auxiliar no mapeamento de elementos das plantas no OSIsoft PySystem. Devido a essas diversas frentes de trabalho, né, acontecendo simultaneamente, acaba surgindo a necessidade de um controle de versões, de forma fácil que não venha atribuir maior quantidade de tempo ao escopo projetado. Portanto, esse projeto ele irá abranger a criação de versões da hierarquia presente no PySystem, criado pela equipe, e mostrar todas as informações em uma planilha Excel, além de fornecer também a possibilidade de recriação da árvore, caso necessário, além de conferir quem foi o responsável pelas modificações no Excel, nessa planilha. Agora um pouco sobre a Radix. O projeto ele foi realizado na empresa multinacional Radix Engenharia e Software. A Radix ela possui uma vasta gama de projetos sendo realizados em diversas áreas, como, por exemplo, agroindústria, óleo e gás, química, entre outros. No caso, esse projeto ele foi realizado na área de óleo e gás. A Radix também foi eleita a melhor empresa para se trabalhar em 2020 pelo ranking GPTW, né, Great Places to Work. Agora, algumas tecnologias utilizadas para o desenvolvimento. Nesse capítulo, né, será tratado essas diversas ferramentas que foram utilizadas, podendo justamente ser específica para chegar à solução, ou mesmo auxiliares para desempenhar tarefas secundárias. Inicialmente temos o Python, né, que é a linguagem de programação utilizada para a extração das informações do PyAsset Framework, que será detalhado posteriormente nessa apresentação, por meio do kit de desenvolvimento AFSDK. O OSIsoft Py, né, que é um sistema PIMS, Plant Information Management System, da OSIsoft, em que, resumidamente, ele vai mapear todas as plantas e seus respectivos equipamentos dentro da interface, né, no PyAsset Framework. O Excel, que é o visualizador e editor de planilhas da Microsoft. O VBA, utilizado para formatação dos arquivos CSVs recebidos do Python, para mostrar ao usuário de forma organizada. O VBS, ele trata de transformar esse código criado em VBA em um executável, né? Ele vai executar a macro, que foi criada aqui no VBA. E o BAT, o arquivo BAT, né, que unifica todas essas ações, possibilitando executar apenas no clique do arquivo BAT. Né? Ele vai executar justamente o executável do Python e o VBS. Esse projeto foi realizado, né, para atuar em conjunto com o mapeamento de elementos na ferramenta Py do OSIsoft. A primeira etapa possui o intuito de adquirir esses dados provenientes dos equipamentos, como bombas, aquecedores, tanques e etc. A segunda etapa, disponibilizar para edição e tratamento, né, pelas ferramentas, possibilitando a criação de notificações, de análises também, etc. E temos a parte de visualização, né, disponibilizar para o consumidor por meio de dashboards, pelo PyVision ou mesmo pelo Excel. A fim de detalhar ainda mais, temos essas 4 fases, vamos dizer assim. Temos a primeira parte, que é coletar esses dados provenientes dos equipamentos, né, todos esses dados de equipamentos.
salvar os dados coletados no banco de dados temporal do PyData Archive, dessa forma, e, posteriormente, né, contextualizar os dados criando elementos e atributos no PyAsset Framework, que é o PyAF que a gente vai ficar falando. O elemento ele pode ser um equipamento específico, como a Pump 17, por exemplo, ou mesmo uma área de processo, né, igual a área 601. A possibilidade também de criação de templates, levando em conta esses padrões determinados, como uma bomba, né? Essa pump aqui, ela pode ter sempre esse outlet pressure. Então, cria-se um template com outlet pressure, né, justamente para padronizar isso. É um banco de dados relacional. Vai ser justamente aonde o Python entrará e pegará os dados. Posteriormente, temos a visualização, né, justamente pelo PyVision ou mesmo o Excel. Agora que o contexto e o objetivo principal eles foram expostos na introdução, o lugar em que foi realizado o projeto foi detalhado e as tecnologias foram citadas, a gente pode explicar como foi realizado o desenvolvimento do projeto em si, né, demonstrando a metodologia que foi utilizada, os requisitos funcionais e a estrutura do projeto. Antes de tudo, né, a metodologia de desenvolvimento do projeto foi a metodologia Ágil Scrum, onde, em suma, né, ocorreram reuniões diárias, né, as chamadas dailies, para alinhar o que foi realizado no dia passado e o que será realizado no dia atual, as sprints, que visam entregar resultados semanais ao cliente. Agora, alguns requisitos funcionais estipulados pelo grupo de trabalho, né, foram justamente essa aquisição de dados de elementos e seus respectivos atributos de forma atualizada, conter as colunas requisitadas dos elementos e templates, as quais serão demonstrados posteriormente, dados de template e seus respectivos atributos também atualizados, abas personalizadas para facilitar a visualização do usuário da ferramenta com justamente datas e cores diferentes, o Modified Status, contendo informações sobre o status de modificação do elemento, ou template, ou atributo, etc. E o caminho, referente à hierarquia, presente no Asset Framework do elemento, para facilitar a navegação, né? Justamente saber onde estava presente o elemento. Bom, o projeto ele foi desenvolvido em 3 etapas, né? Justamente a extração, que foi utilizada em linguagem de programação Python, por meio do kit de desenvolvimento AFSDK da Ubisoft, acessar o banco de dados relacional, né, do Asset Framework. Aí, posteriormente, será criado um arquivo CSV que passará para transformação, justamente isso, né, transformar e organizar os dados da extração, e a execução, que seria unificar essas etapas por meio de executáveis, né, tornando possível o usuário apenas pressionar esse arquivo BAT e tudo, né, no caso. Agora, a extração. A extração ela foi dividida, né, nessas 3 fases aqui, vamos dizer assim. Né, tem extração de informações de elementos, a extração de informações de templates e salvar os dataframes criados em um arquivo CSV. A extração de elementos alteram essas colunas da tabela desse slide. Será adquirido por meio dos atributos das classes do AFSDK, desculpa. Por exemplo, a classe AFElement, ela possui uma propriedade chamada ObjectType, né, qual será apenas colocar, por exemplo, se tem um elemento chamado pump, você põe pump.objectType e teremos seu respectivo valor. Os templates eles irão passar pelo mesmo processo de aquisição de propriedades, como algum ftemplate.name, etc. E posteriormente eles serão salvos em um dataframe, né? E justamente tem o template, vai ter um dataframe, as análises desses templates vão ter um dataframe, os atributos do template terão um dataframe, posteriormente sofrerão um merge, a qual originará um dataframe resultante, que depois será salvo em um arquivo CSV. Essas foram as colunas, né, propriedades requisitadas pelo grupo de trabalho em relação aos templates. Temos aí também como que o arquivo CSV são gerados, né,
por meio da função de conversão de data frame para CSV da biblioteca pandas do Python. Tá? Igual desse jeito aqui. Temos a elementlist.csv para elementos, templatelist.csv para templates. A transformação possui a finalidade de justamente executar essas 3 tarefas no Excel, né, por meio de uma macro desenvolvida em VBA. Seria a criação de abas, né, configuração no Excel, leitura e carregamento dos arquivos CSV da etapa de extração, o Modified Status, né, que seria a criação de uma coluna com status das planilhas. Agora, um pouco sobre as abas. Para a configuração dessas abas, teremos a aquisição, né, do dia e do mês do sistema, do ambiente por meio do código VBA. E, posteriormente, será atribuído o E, né, e a cor azul, caso seja um elemento, e o T e a cor verde, caso ele seja um template. Além das datas, né, que ocorreram a atualização. Os CSVs, né, eles serão carregados nas abas criadas seguindo esse código, onde primeiro cria-se a aba E, né, com data e dados do elementlist.csv, né, que seria esse consulta arquivo. Posteriormente, a aba T e data receberá o templatelist.csv, proveniente também da etapa de extração. Agora, o Modified Status, ele possui o intuito de definir se o elemento template, etc., foi alterado ou deletado, por exemplo. Seguindo o fluxograma, né, inicialmente analisará se a linha referente a um elemento ou atributo passado existe na atual. Caso não, ele recebe um deleted. Caso ele exista, será analisado, né, o version modifier, o qual possui a informação se foi modificado. Caso o version modifier tenha sido alterado, né, receberá um modified, e caso não, receberá um not modified na aba atual. Agora, a etapa de execução, né, possui a finalidade justamente de criar esses executáveis por meio, para o Python, né, no caso, o PyInstaller, né, da etapa de extração, VBS para executar a macro desenvolvida no código da etapa de transformação, né, o VBA, e o BAT para executar todos os executáveis, né, no prompt de comando. Justamente vai pressionar o BAT, ele executará o VBS e o arquivo executável criado pelo PyInstaller em relação ao Python. Agora, para resumir tudo que foi dito, temos o diagrama de atividades, né, no caso que inicialmente temos a extração de informações de elementos, posteriormente extração de informações de templates, a criação de arquivos CSV, né, cada um, criação de abas e configuração no Excel, leitura e carregamento desses arquivos CSV, criação de colunas com o status das planilhas e, posteriormente, temos a criação de arquivos VBS e BAT. Agora que foi, né, realizado o detalhamento de como foi desenvolvido o projeto, serão apresentados os resultados adquiridos. Comparando as etapas antes da transformação, que seria o arquivo CSV do Python, e após a transformação adquirida pelo código, né, em VBA, para os elementos, temos aqui o arquivo CSV de elementos. Podemos notar que é realmente difícil o entendimento de, né, quem está utilizando a ferramenta, sem uma visualização clara e, com certeza, difícil encontrar as alterações que os elementos sofreram. E após a transformação, a organização do arquivo CSV, colunas e status, né, justamente para fornecer ao usuário uma forma direta de achar essas alterações, e abas com datas e tipo, como, né, por exemplo, template e elementos, né, igual esse Ezinho indicando que é elemento e o T de template. Agora, a comparação antes da transformação e após a transformação para os templates. Esse é o arquivo CSV da etapa de extração dos templates. Novamente, é difícil localizar qualquer tipo de modificação que foi realizada. E, posteriormente, a transformação, temos os dados organizados, né? Há mais colunas requisitadas por causa de templates. As células em branco, é importante salientar, as células em branco são referentes a dados que não existem no tipo específico, como, por exemplo, temos o attribute template, que no caso ele não possui a propriedade base template, então ele receberá
uma string vazia. Bom, seguindo os requisitos funcionais, temos a realização de todos os pontos que foram justamente requisitados. Temos os dados de elementos e seus respectivos atributos atualizados, de forma atualizada, contém todas as colunas requisitadas, dados de templates e atributos de forma atualizada também temos, as abas personalizadas, temos também o modified status, e temos também o caminho do elemento, caso o usuário queira requisitar onde foi, onde sofreu essa alteração. Agora, algumas conclusões e pontos de melhoria do software ao qual foram propostos pelo grupo de trabalho. Bom, esse software possui o intuito de auxiliar o mapeamento na ferramenta PINS da Ubisoft, que é o PySystem, e adquiriu todos os resultados solicitados. O projeto foi executado para um ambiente de desktop virtual, com limitações de usuário, como instalação de software de terceiros, e até mesmo não havia possibilidade de instalação do Python. O PyInstaller, justamente, ele permite a criação de um executável, sem a necessidade de instalação de nenhum módulo, e muito menos o Python. Então, foi uma forma que encontramos de contornar esse problema do desktop virtual cheio de limitações. As melhorias possíveis após feedbacks recebidos pelos usuários da ferramenta seria justamente a personalização do Excel, no intuito de fornecer caixas de pesquisa, botões para aparecer o dado de forma mais direta, a extração de outros tipos de dados, além do template e elemento que já temos, reprodução gráfica da árvore presente no Asset Framework antiga, no próprio Excel, criação do código de extração diretamente no .NET, justamente foi tudo realizado em Python, devido à familiaridade minha com a linguagem de programação, e um gráfico acompanhando, e mapeando a quantidade de elementos e templates que foram criadas. Gostaria de agradecer e abro para perguntas da banca.